desconta, não pode, tudo isso é gerido na operação. Então, que obviamente vai estar falando com essa área de estratégia, elas se conversam continuamente. E em muitas ocasiões, obviamente, tem uma certa tensão no ar, porque o pessoal da operação, quando as coisas não vão bem, pode falar que é a culpa do pessoal da estratégia, o pessoal da estratégia pode dizer que é a culpa do pessoal da operação. Quando as coisas vão bem, todo mundo é o responsável, a operação está indo bem, a estratégia também definiu a estratégia direito, mas, enfim, muitas vezes isso não acontece tão claramente na organização, mas o papel é muito... O papel de fazer essa análise de portfólio, de estudar segmentações, é um papel um pouco mais parecido com a área de risk management, e o papel da área de operação, efetivamente, é o dia a dia muito mais corrido de uma operação de cobrança. Então, aqui você tem, dentro dessa fábrica, você acaba tendo essas duas áreas distintas, né? E na operação, quando a gente fala operação, hoje em dia, o que é operação no mercado? Você pode ter operação interna mesmo, com todos os seus operadores, os cobradores, supervisores, etc. E hoje a prática muito comum hoje é você ter essa área terceirizada com os grandes call centers nas fases iniciais de cobrança e depois, mais lá atrás, com as agências de cobrança que tratam dos casos de maior atraso, a partir de talvez 60 dias, 120, 180, dependendo da organização, a estratégia é diferente. O gerenciamento desses call centers, independente de onde esteja a operação, é muito importante estar controlando, seja ela interna ou externa. Então, porque aqui é uma unidade que tem várias pessoas. São muitos cobradores, supervisores, e se mexe com gente. Aí mexe com gente, você tem que incentivá-los, você tem o tema da remuneração variável, você tem o tema do turnover, tudo isso tem que ser levado em consideração. É um ambiente complexo para se lidar. Então, se você for, digamos assim, as organizações que não prestarem muita atenção aqui nessa parte da operação, seguramente estão deixando dinheiro na mesa, porque aqui uma operação enxuta e efetiva faz toda a diferença para o negócio. Então, quais os grandes erros que a gente encontra, que normalmente as organizações cometem em se tratando de gestão de recuperação? O primeiro é ignorar essa dinâmica. Eu tenho uma área de cobrança, vou ligar para todo mundo, ou então, se o sujeito é o dono de uma agência de cobrança, vou boletar todo mundo, vou ligar para todo mundo indistintamente, vou soltar a máquina, enfim, ligar e bater na sua base de clientes incessantemente, né, dos clientes inadimplentes. Isso pode até dar resultado em um curtíssimo prazo, em 1, 2 meses, mas seguramente não é sustentável, porque o seu custo vai ser tão alto e o seu retorno não vai lhe garantir margens adequadas. Então, isso é... E muitas vezes na crise, a turma exige que você ligue mais, mas não adianta. Você falou com o sujeito 3 vezes, ele não pode te pagar, então esquece, não pode te pagar. Obviamente que você precisa estar sempre muito atento, porque no momento em que ele puder te pagar, você, enquanto agente que concedeu o crédito, você quer ser o primeiro a receber. Então, como o Marcel falou, 50% dos inadimplentes devem para mais de uma organização. Então, aí, para esses 50%, o percentual desses clientes que tem alguma disponibilidade para pagar, ele vai pagar o sujeito que chegar primeiro. Então, aí que conta muito essa parte de operação, de você ter todos os insights, informações efetivas sobre o cliente à sua disposição. Porque se você tem 5, 6 credores, aquele que for mais assertivo, mais eficiente, vai ser o primeiro a receber. Então, é muito importante ter uma área de cobrança muito efetiva e muito otimizada, tanto do ponto de vista de estratégia quanto de operação. Então, um erro comum é essa. Estamos na crise. Vamos lá, liga para todo mundo, liga 5 vezes, 10 vezes, não adianta. É necessário usar a inteligência para fazer a segmentação. Muitas vezes você pode ligar menos e receber mais. Por quê? Porque você pode usar uma estratégia onde você vai focar nos saldos maiores, riscos maiores, então você começa cobrando o sujeito que deve mais de X mil reais, você varre toda aquela carteira de clientes com perfil de risco alto, com saldos mais altos, então você acaba no final do
do dia, recuperando mais com menos ligações. Isso é possível. Agora, o que de fato é um erro comum é essa obsessão por intensidade. Isso é uma das coisas que acontecem e que normalmente nos leva a resultados medíocres. Outra situação em que eu diria que é uma situação também comum é a falta de controle nos ativos que estão mais atrasados, né? A partir do momento que você reconhece a perda, então, contas com mais de 180 dias, 200 dias de atraso, essas contas normalmente são tratadas pelos escritórios de cobrança e algumas organizações não prestam tanto atenção na performance, tem um gerenciamento muito descentralizado, etc. A diferença que isso faz também pode ser enorme. Então, entre você, do seu lago de contas muito inadimplentes, 2% a mais que você consegue recuperar ali faz uma diferença enorme no seu balanço, porque entra direto abatendo das suas perdas e você é receita na veia. Então, quanto você consegue trazer de eficiência na sua gestão de terceiros, principalmente para as contas inadimplentes mais antigas, faz uma diferença crucial. Quer dizer, você se trabalha com 10, 20 escritórios de cobrança, você consegue extrair deles X milhões por mês, mas será que não tem alguma maneira de conseguir 10% a mais? Como que você trabalha essa efetividade? Através da remuneração variável, incentivos com possibilidades de descontos, que você também vai fazer isso de acordo com o risco do cliente. Então, há uma complexidade muito grande nessa parte que, às vezes, ela não é tão bem gerenciada, porque a turma pode pensar, bom, 300 dias de atraso, deixa para lá, isso aí eu não recupero mais. Não, recupera bastante. As pessoas que têm... Normalmente, as pessoas têm zelo pelo seu nome. Então, quando elas tiverem disponibilidade financeira, elas vão pagar as dívidas. Então, não dá nunca para desprezar esses fatores. Então, basicamente, aqui, eu acho que uma outra riqueza da área de gestão, de recuperação de risco, que é basicamente a área de cobrança, que poucas áreas dentro de uma instituição financeira têm, é o seguinte: ela trabalha com 4 fatores, ou seja, 4 elementos que, ao mesmo tempo, são difíceis de enxergar em outras áreas da organização. Quais são eles? Primeiro, trabalha muito com processos, porque o ato do cliente pagar e baixar uma conta, enfim, tem toda uma parte por trás disso, a facilidade com que nós oferecemos aos clientes para que eles façam o pagamento, tudo isso é processo. E onde você tem processo, você tem possibilidade de melhorar a eficiência. Sempre vai haver uma falha aqui, um erro ali. Às vezes você muda o sistema, você aperta um botão, cai um elevador do outro lado, porque os sistemas estão todos integrados de maneira meio complicada. Então, a área de recuperação tem muito a ver com processo e tem muita oportunidade.